Eu sou Sun Tzu e aprendi depois de observar 1000 guerras e 1000 homens que existe um tipo de inimigo que até os deuses respeitam. Um inimigo silencioso, imprevisível, perigoso. Aquele que não tem nada a perder. Nunca lute com alguém assim, porque quem não teme a derrota não teme nada, e quem não teme nada não pode ser vencido. O homem comum luta para proteger algo, uma terra, um nome, um orgulho, um sonho. Mas o que perdeu tudo já não luta por vitória. Luta por instinto, e o instinto não calcula, não recua, não sente dor. Ele simplesmente destrói tudo o que estiver à frente. O inimigo que não tem nada a perder é a personificação do caos. Você pode prever o lógico, o ambicioso, o covarde, mas não o desesperado. O desesperado é livre, e a liberdade sem limite é mais perigosa que qualquer exército. A guerra é feita de regras, mas aquele que nada tem não reconhece regras. Ele é o vento que invade o campo, a tempestade que destrói até quem tentou se proteger, e quem luta contra a tempestade só encontra ruína. Eu vi reis caírem porque subestimaram o inimigo faminto. Vi impérios queimarem porque zombaram dos que nada tinham. O poder embriaga e a arrogância cega. O rei que nunca passou fome não entende a força do homem que luta para comer. O guerreiro que nunca perdeu nada não entende o fogo daquele que já perdeu tudo. Nunca lute com quem não tem nada a perder, porque ele já morreu antes da batalha começar, e quem já morreu não teme morrer de novo. O medo é o que mantém os homens sob controle, o medo da dor, da perda, do fracasso. Mas quando o medo desaparece, surge o monstro da liberdade absoluta. O homem que perdeu tudo se torna um deus do caos, porque já não está preso às consequências, e quem não teme as consequências é o inimigo mais mortal que existe. Eu aprendi que o poder cria um tipo de cegueira, a ilusão de que o controle é eterno. Os fortes acreditam que o fraco sempre fugirá, mas o desespero transforma o fraco em fera, e quando a fera desperta, ela não pensa, apenas destrói. Aquele que não tem nada a perder carrega uma energia que os estrategistas não conseguem medir. Ele age fora da lógica, e toda estratégia é inútil contra o irracional. O general pode prever o avanço do exército, mas nunca o grito de um homem sem esperança. Esse grito fere o coração da guerra. É o som da loucura, e a loucura é contagiosa. Nunca tente dominar o que vive fora da ordem. A desordem pode ser vencida, mas o caos só se consome a si mesmo. E o homem que nada teme se torna caos. A disciplina o repele, a razão o irrita, o poder o desafia. Ele só entende destruição, porque é o único idioma que o mundo falou com ele. Eu vi o desespero transformar camponeses em guerreiros. Vi escravos tomarem palácios. Vi soldados sem comida resistirem a exércitos inteiros. E percebi que o desespero é o combustível mais poderoso do mundo. Ele não pode ser comprado, ensinado ou controlado. Ele nasce do abismo, e quem nasce do abismo carrega o abismo dentro de si. A guerra é previsível até que um homem sem medo entra nela. A partir desse instante, o equilíbrio desaparece, porque o medo regula o mundo. Sem medo, não há regras. E quando não há regras, tudo é possível. Aquele que não tem nada a perder não luta por território. Ele luta por sentido. E quando um homem luta por sentido, ele aceita a morte como aliada. A morte é sua parceira de batalha, e o soldado que luta com a morte ao lado não recua. Eu aprendi que o desespero dá força, mas o desespero também consome. Quem não tem nada a perder pode destruir impérios, mas também se destrói no processo. É por isso que a guerra deve ser tratada com reverência, porque o desespero é uma divindade antiga. Ela concede poder, mas exige sangue em troca. Nunca provoque um homem que está no fundo do poço, porque o fundo é o lugar onde a dor se transforma em poder. É onde o medo morre e o instinto desperta. É onde a humanidade se despede e o animal toma o controle. O homem que vive no abismo não teme a queda. E quem não teme a queda pode derrubar montanhas. Aquele que nada tem pode arriscar tudo. E como se vence quem arrisca tudo? Não se vence, apenas se sobrevive.
Eu aprendi que a verdadeira força não está em atacar, mas em reconhecer o limite. Saber quando parar, quando recuar, quando ceder. Não por covardia, mas por sabedoria. Porque lutar contra o desespero é como tentar apagar fogo com gasolina. Você não vence o desespero, você o redireciona. Um líder sábio nunca humilha o fraco, porque o humilhado é o terreno fértil da vingança. A vingança é uma semente que germina devagar, mas quando floresce, destrói florestas inteiras. Aquele que não tem nada a perder se alimenta dessa semente. E o ódio que cresce sem esperança é impossível de extinguir. Eu vi soldados derrotados voltarem anos depois como sombras, mais cruéis, mais silenciosos, mais frios. Eles não queriam vencer, queriam ver o mundo arder. E contra o fogo que não busca vitória, nenhum exército está preparado. O guerreiro sábio não provoca o desespero no inimigo. Ele oferece saídas, deixa portas abertas, cria alternativas. Porque um inimigo encurralado é um inimigo sem medo. E o inimigo sem medo é o mais perigoso de todos. A diplomacia não é fraqueza, é controle. Dar ao inimigo uma ilusão de escolha é a maior das estratégias. O que você quer é que ele tema perder algo. Enquanto houver algo a perder, há obediência. Mas quando tudo já foi tirado, até o medo se transforma em coragem. Nunca tire tudo de um homem. Deixe-lhe um pedaço de esperança. Uma saída mesmo que falsa. Porque a esperança é o que o mantém sob domínio. Sem esperança, ele vira uma fera. E a fera não raciocina, apenas morde. Aquele que não tem nada a perder transforma qualquer campo em inferno. Porque ele não luta pela vitória. Luta para destruir o sentido da própria derrota. Ele quer arrastar tudo e todos para o mesmo abismo onde vive. E se você não for cuidadoso, ele o convencerá de que o abismo também é o seu lar. Eu aprendi que o caos é sedutor. Quando você observa o desesperado, há uma parte sua que o admira. Porque ele é livre. Livre de medo, de regras, de amarras. Mas essa liberdade tem um preço. Ela destrói o portador. E se você tentar tocá-la, ela destruirá você também. Por isso, nunca lute com alguém que não tem nada a perder. Observe-o, respeite-o, mas mantenha a distância. Ele é uma chama que queima quem tenta apagá-la. E o fogo, quando não é contido, não distingue culpados. A arrogância é o erro dos reis. Eles acreditam que o medo mantém o trono de pé. Mas o medo é instável. Quando o medo se transforma em desespero, ele se volta contra o próprio rei. O governante sábio mantém o povo temeroso, mas nunca desesperado. O desespero transforma servos em rebeldes. E rebeldes sem medo são a ruína dos impérios. A história é escrita por vencedores, mas reescrita por desesperados. Porque o homem sem nada a perder não busca poder, busca legado. E o legado dos desesperados é feito de destruição. Os impérios mais grandiosos caíram não por falta de força, mas por provocar o desespero em quem o servia. Quando o oprimido perde o medo, o opressor perde o trono. Aquele que governa pela dor sempre será traído pela dor que semeou. Por isso, o guerreiro sábio conhece a natureza do medo. Ele o utiliza como ferramenta, mas nunca o deixa escapar de seu controle. Porque o medo é a linha tênue entre o domínio e a ruína. Rompa essa linha, e a fera acorda. Eu aprendi que o verdadeiro poder está em reconhecer o ponto de retorno. Toda guerra tem um. Ultrapasse-o, e você desperta o inimigo adormecido, aquele que não tem mais nada a perder. E quando esse inimigo desperta, não há negociação, não há lógica, não há perdão. O desespero não negocia. O desespero apenas consome. E o homem que não tem nada a perder, não quer vencer, quer destruir. Mas o mais perigoso de todos não é o homem que perdeu tudo. É o homem que percebeu que nunca precisou de nada. Porque esse não é movido por dor, nem por raiva. É movido por lucidez. E a lucidez extrema é mais fria que a loucura. O homem que nada precisa é intocável. Não se compra, não se ameaça,
não se manipula. Ele não luta por vitórias, luta por verdades. E a verdade, quando se torna arma, corta até quem a empunha. Eu aprendi que o controle depende do desejo. Quem deseja algo pode ser controlado. Dinheiro, fama, reconhecimento, poder, tudo isso são correntes douradas. Mas o homem sem desejo é livre. E a liberdade total é o maior perigo para os que governam o mundo. Nunca lute com alguém que já aceitou a própria morte, porque ele entra na batalha com uma vantagem que o vivo nunca terá. Ele não teme o fim. O soldado que luta pela vida recua para sobreviver. O soldado que luta sem medo da morte avança até o último sopro. E quando dois corpos se enfrentam, a vitória pertence ao que não hesita. A hesitação é o eco do medo. E o medo é o limite que o desesperado não possui. Por isso, ele é um abismo. Tudo o que o toca se perde. Você pode vencê-lo na técnica, mas ele vencerá na vontade. Porque a vontade que nasce da dor é a mais pura das forças. Eu vi guerreiros famintos vencerem exércitos porque tinham algo que os outros não: a fúria da necessidade. O homem que precisa vencer para viver é mais perigoso que o que luta por glória. A glória é vaidade, a sobrevivência é instinto, e o instinto sempre vence a vaidade. A disciplina vence a maioria das guerras, mas há uma força que nem a disciplina controla: o desespero. O desesperado é o oposto do disciplinado. Ele não segue regras, não teme punições, não mede consequências, e por isso é imprevisível. O imprevisível é o pesadelo dos estrategistas, porque não se vence o que não se entende. O homem que não tem nada a perder é a prova viva de que o medo é o alicerce da civilização. Toda a ordem social é construída sobre ele. O medo da punição, da fome, da solidão, da morte. Mas quando o medo se quebra, o sistema quebra junto. A sociedade teme mais os desesperados do que os criminosos. Porque o criminoso quer algo. O desesperado quer tudo destruído. Nunca empurre alguém até o ponto em que ele não veja saída. Nunca humilhe alguém até o ponto em que ele esqueça a humanidade. Porque nesse ponto você perde o controle. A raiva acumulada não se dissipa. Ela se transforma. E o que era medo vira poder. O ódio é uma energia que não morre. Ela apenas muda de forma. O general sábio dá ao inimigo uma ilusão de fuga, um pedaço de esperança. Não para poupá-lo, mas para mantê-lo humano. A esperança é uma corrente invisível que prende até os mais fortes. Mas se você quebrar essa corrente, o prisioneiro se transforma em Deus, um Deus de destruição. Eu aprendi que o desespero é contagioso. Quando um homem sem medo se levanta, outros o seguem. Porque o medo coletivo é frágil. Basta uma fagulha de coragem insana para incendiar o medo do mundo. Revoluções nascem assim, de um só homem que decide que já perdeu tudo. O poder teme o desespero porque ele é incorruptível. O desesperado não negocia, não aceita propina, não teme a prisão. Ele não busca ganho, busca colapso. E contra o colapso, não há argumento. Os fracos acreditam que o poder é indestrutível. Mas o poder é tão frágil quanto o medo que o sustenta. A multidão não se curva à força, ela se curva à crença. E quando a crença se quebra, o império se desintegra. O desespero é a erosão das crenças. É o fim da obediência. É a negação do trono. Por isso nunca desperte o desespero no outro, porque ele não se volta apenas contra você. Ele se espalha. Um homem sem medo inspira outro, e o caos se multiplica como fogo no vento. O inferno começa com um só que decide que já não tem o que perder. A guerra perfeita é aquela que nunca começa. E o guerreiro perfeito é aquele que sabe quando não lutar. Evitar o confronto não é covardia, é sabedoria. Porque existem batalhas que não podem ser vencidas. Existem inimigos que não devem ser provocados. E o mais perigoso de todos é aquele que não tem medo de morrer. O verdadeiro estrategista vence sem despertar o desespero. Ele enfraquece o inimigo lentamente, rouba-lhe a moral, drena-lhe a energia, até que se renda por escolha. Porque o que escolhe render-se ainda teme,
Mas o que é forçado até o limite perde o medo, e o medo perdido é o nascimento do caos. A guerra não é sobre força, é sobre controle emocional. E o desespero é a falha desse controle. Um líder que ignora o desespero de seus soldados cria inimigos dentro do próprio exército. Um rei que ignora o desespero do povo planta as sementes da rebelião. Um homem que ignora o desespero dentro de si acaba se autodestruindo. O desespero não precisa de armas. Ele é a própria arma. E uma vez libertado, nada o detém. Eu aprendi que todo homem guarda dois lobos dentro de si: o medo e o vazio. O medo o mantém cauteloso. O vazio o torna perigoso. Quando o medo se alimenta, o homem obedece. Quando o vazio desperta, o homem destrói. A sabedoria é manter o equilíbrio entre os dois. Aquele que tem tudo teme perder. Aquele que tem pouco luta para ganhar. Mas aquele que nada tem, esse pode mudar o mundo, porque não teme consequência alguma. E quando o medo morre, a vontade se liberta. O desespero é o fogo dos deuses. Ele destrói e cria ao mesmo tempo. Das cinzas dos desesperados nascem os impérios mais fortes, mas também os mais cruéis. Porque quem já foi queimado uma vez, aprende a incendiar o mundo antes que o mundo o queime novamente. Por isso, respeite o desesperado. Não o desafie, não o provoque. Observe-o de longe e aprenda. Porque nele existe uma verdade que poucos suportam. Quando você não tem nada, você é livre. E a liberdade sem limites é indistinguível da loucura. A diferença entre o sábio e o insano é que o sábio conhece os limites do caos. O insano vive dentro dele. O sábio observa o abismo, mas não salta. O insano mergulha e o chama de lar. Ambos veem o mesmo escuro, mas apenas um volta. O homem que nada teme é como o fogo, pode iluminar ou destruir. Tudo depende de quem tenta controlá-lo. Mas lembre-se, o fogo nunca obedece por muito tempo. A guerra não é apenas um confronto de armas, mas um confronto de estados mentais. E o mais perigoso de todos é o estado onde o medo morreu. O homem sem medo é imprevisível, porque ele já aceitou o preço final. Ele já morreu por dentro, e por isso, pode matar sem hesitar. Nunca lute com alguém que já enterrou o próprio medo. Recuar diante dele não é covardia, é inteligência. Você não vence o desespero com força. Você o vence com paciência, com observação, com controle. Deixe o tempo consumir o caos, porque o caos sempre se consome. Eu aprendi que o verdadeiro poder não é vencer todos os inimigos, mas saber quais inimigos não devem ser enfrentados. O sábio escolhe as guerras que pode vencer. O tolo luta contra o imprevisível e chama de coragem. Mas coragem sem cálculo é suicídio. E o suicídio não tem glória, apenas silêncio. O inimigo que nada tem a perder é o espelho que revela a fragilidade dos que têm demais. Porque o homem rico, poderoso, orgulhoso, tudo o que ele teme está fora de si. O desesperado não teme nada fora, porque já perdeu tudo dentro. O equilíbrio da vida é simples. Quem tem medo vive, quem não tem medo destrói. E quem entende os dois, governa. Por isso, observe o desesperado, mas não o imite. Compreenda o caos, mas não viva nele. Use o medo como ferramenta e o desespero como lição. Porque o homem completo não é o que evita o medo, nem o que o nega, é o que o domina. Eu sou Sun Tzu e aprendi que o medo mantém o mundo de pé, mas é o desespero que o faz tremer. Aquele que sabe equilibrar os dois pode governar homens e deuses, mas aquele que os ignora será devorado por ambos. Nunca lute com alguém que não tem nada a perder, porque a vitória contra o desesperado é apenas o início da sua própria ruína. O caos não se vence, apenas se respeita, e o respeito ao caos é a marca dos que sobrevivem às eras.